Vamos aqui pro nosso terceiro react do dia. Que é do próximo vídeo. Pera aí. Ah, obrigado, ele pulou o vídeo. Beleza. Beleza. Já coloquei aqui. E o próximo vídeo que nós vamos assistir... Agora vamos tirar aqui a Bambieta, que estava representando a gente no último vídeo. O nome do vídeo que nós vamos assistir aqui agora é A Genialidade Trágica de Ashitano Joe, do canal Takumi Enferrujado. É isso aí, vambora. Deixa eu ver aqui como é que eu habilitei o som. Já estamos aqui pra gravar, então vambora. Quando eu digo o termo anime antigo, que exemplos vêm na sua cabeça? Talvez esse ou esses, né? Mas a verdade é que animes vão bem mais para trás do calendário do que as pessoas pensam. Se você considerar animes como só animações no Japão, estamos falando de qualquer estilo de arte descendente de emakimono e teatros de sombra. O primeiro anime televisivo de sucesso do Japão pode ter sido Astro Boy do Osamu Tezuki em 63, mas não seria até o final dos anos 80 com os animes mencionados anteriormente que a indústria ia furar a bolha nacional e se tornar a forma de entretenimento que conhecemos e aclamamos hoje. Por isso não vemos muita discussão aberta sobre a maioria dos animes antes dessa época. Porque o Japão também tem uma dificuldade para preservar suas coisas. Eu acho que no mesmo nível do Brasil, mas como o tópico não é Brasil, então eu acho que eu vou deixar pra falar em um outro momento. Mas assim, aqui no Brasil a gente também não tem o hábito de preservar as coisas. Tipo assim, lançou, fez sucesso, bem, não fez sucesso, vá pro caralho e é isso. E o Japão tem um pouco disso também, sabe? Então é meio merda. Além de ser informação de difícil acesso, a não ser que você não... Rei Raposa. Luquita, qual é a minutagem máxima pra vídeo seu do React? Cara, 30 minutos. Porque assim, eu começo a fazer os vídeos de React e eu tento, pelo menos, ter a mesma minutagem do vídeo original. Só que, no caso, a minha parte tem que ter a mesma minutagem, entendeu? E, então é isso. Então assim, vídeos acima de 30 minutos vai acabar durando, sei lá, 1 hora, 2 horas, dependendo do que for falado. Tipo, teve um vídeo que eu reagi... Foi da Nostalgia. E era um vídeo de 30 minutos. O React levou 1 hora e meia. Foi 1 hora e 32 minutos. Pra vocês terem uma ideia. Então assim. E já aconteceu de ter um vídeo do Craven. De um vídeo de 15 minutos que ele tinha feito. E o meu React levou mais de 1 hora. Porque eu tinha muitas coisas pra falar. Então depende muito do conteúdo do vídeo também. Sabe? Principalmente se for uma coisa que eu domino. Misura. Eu conheci o Astro Boy não foi pelo anime, sim pelo filme que era bem ruim, era com o Nicolas Cage, que dupla o pai do Astro. Acho que aquele filme de 2010 que você tá falando, né? Aquele 3D. Spawn, Luquita, você devia ler os mangás do... Tá. não manje do Nihongo, é uma época da animação na qual o Japão não tem a mesma preservação e carinho do que, digamos, os trabalhos iniciais de Walt Disney. Seja pelos terremotos constantes nos estúdios, fazendo com que as produções físicas ficassem mais difíceis de preservar, seja pelo Japão ir de acordo com o mercado e preferir mostrar conteúdo novo para a criançada, ou seja por, honestamente, grande parte desses animes antigos terem envelhecido bem mal e não terem muita qualidade além do valor histórico. Quem sabe? O que importa é que se você trabalhou em anime antes dos anos 60 e seu nome não era Tezuka, considere-se com sorte se seu nome tiver ido mais longe do que uma nota de rodapé na Wikipedia. Mas tem um mangá que até os dias de hoje é aclamado apesar de estar na época obscurantista da mídia, uma história que até hoje se sente atual, e que foi o momento que o público geral do Japão notou que animes poderiam ser bem mais que meros produtos, mas sim fenômenos culturais que motivaram. Assim, não que tenha mudado muito, né? Porque os animes de hoje em dia também são bem negócio de produtos. Um bom exemplo disso é Dragon Ball. Dragon Ball, Naruto. Que assim, eram histórias que já deveriam ter acabado, mas ainda existem porque precisam vender, sabe? Porque outras obras não vendem tanto como Dragon Ball e Naruto, por exemplo. E outro anime barra mangá que vai passar por isso, aliás, está passando por isso nesse momento, é Bleach. Bleach também vai sofrer do mesmo mal de Naruto. Vai ter uma continuação e vai tudo pro caralho. E a obra vai ser só um pretexto pra vender bonequinho. E é isso.
Porque as obras de hoje em dia não chegam nem perto de One Piece, Dragon Ball, Naruto e Bleach. Não chegam. Desculpa, não importa quanto que vocês gostem. Mas é a vida, né? Não tem muito o que fazer. Variam a classe trabalhadora. Essa obra sendo publicada na Kodansha entre 68 a 73 por Ikki Kajiwara. Inclusive, eu recomendo que vocês assistem esse anime, cara. Porque, assim, é um anime de esporte, só que ele não é um anime de esporte com poderzinho, que nem os animes de futebol, que são tudo uma bosta. Esse daí não, esse daí já é o anime mais pés no chão. Por isso que eu gosto dos animes de boxe. Tipo, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo também tem suas viajadas na maionese, mas ele é legalzinho. Não é, tipo, chapadão de linguiça, igual anime de futebol, sabe? Para Ashita no Joe. Rei Raposa, seria no caso de One Piece? Parece besta, mas realmente tenho dúvida se o autor quer realmente continuar com a história. Olha, se alguma coisa acontecer com o Eiichiro Oda, eles põem outro no lugar. Foi assim com o Dragon Ball. Dragon Ball Super foi desenhado por um outro cara, que eu não vou me lembrar o nome agora. O Toriyama morreu, e nem por isso vai ser desculpa de parar o Dragon Ball. Que se destaca de todas as obras de sua época e da atualidade. Ainda mesmo com o Megalobox tentando fazer uma cópia... Desculpa. Um sucessor espiritual em termos de temática e estilização, ainda diria que não há nenhum anime como Ashita no Joe em termos de como ele executa sua mensagem. O modo que ele influenciou seus leitores e a cultura local, além do reflexo perfeito da sociedade da época, funcionando como uma cápsula do tempo que, meio século após sua concepção, envelheceu bem a ponto de qualquer um que leia a história hoje se identifique e se ponha nos pés do elenco independente do caminho da vida que estão. Também é um mangá de luta diferenciado no sentido que é uma... E o mais confuso pra mim, quando eu fui assistir a primeira vez... Eu não sei se ele vai falar nisso, da luta entre esses dois no ringue, mas... Eu vou escolher não falar, porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas, a luta do Joe contra esse mano, que me fugiu o nome... Tinha a luta deles na prisão, que era uma parte anterior. E quando eu fui assistir no Amazon Prime... Já era a parte que os dois já tinham saído da prisão. Então, ou seja, meio que eu tinha ignorado metade do anime. Então, depois que eu notei a cagada que eu tinha feito, então fui assistir desde o comecinho. Entendeu? Mas é só pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu. Mangá que não necessariamente põe as lutas em foco e ainda por cima possui uma mensagem contra a violência gratuita que vemos na ficção. Não é novidade que nossa sociedade glorifica a violência de forma explícita dentro e fora do entretenimento. Um jogo onde você atira nos outros, abre as entranhas dele e se banha no sangue? Perfeito, best-seller. Uma pessoa mostrando uma parte do corpo que todo mundo tem? Tira isso da TV, olha que pornografia degenerada. O que é que as minhas crianças vão pensar disso? Nós realmente não conseguimos processar o quanto personagens fictícios sofrem dano por ser removidos de realismo e consequências reais que se aplicariam com o leitor. Claro, todo mundo já deve ter levado... Deixa eu ver o que vocês estão falando. Misura, Luquita, já assistiu Speed Racer? É um anime e também tem um live action. Cara, eu assisti tanto o anime antigo, aquele bem antigão mesmo, não sei se tem um mais recente, e o live action eu assisti quando eu era criança, tipo, num DVDzinho. Mas assim, sim, eu conheço. Knaft, Blue Lock é tipo, você já jogou futebol com sua vida na linha? Ah, não. Nossa, Blue Lock, meu Deus, tem história com Blue Lock, meu Deus. Porque assim, quem tinha me recomendado era uma pessoa. Vamos assim dizer, não vou entrar em detalhes. Aí eu fui assistir, cara, nossa, mas é um bagulho muito cringe, não dá, mano, não dá. É muito ruim. Tipo assim, imagina Kakekurui, só que futebol. Troca o tema de aposta pra futebol. É a mesma merda, irmão. É gentezinha fazendo careta, só que ao invés de, sei lá, jogar um blackjack, por exemplo, é porque vai chutar uma bola. O outro tem um psicopatinha que é fã do Zico. Ah, vai tomar no cu. Assim, e tem o Neymar chapadão lá também. Ah, é o caralho naquela porra. Meu Deus, que obra horrível. Do soco ou quebrado um braço talvez, e sabe a dor que isso causa, mas levar um golpe que destruiria metade do planeta ou ter o braço arrancado pelos dentes de um monstro, ninguém consegue se identificar propriamente com isso. Até porque na maioria das vezes os personagens se recuperam em alguns capítulos ou instantaneamente com poucos ou nenhum trauma físico ou emocional. Mas Joe não é assim, é um mangá que usa lutas esporadicamente, e quando usam suas consequências tomam o centro das atenções. É engraçado porque apesar de vir uma década antes de
de Rocky Balboa, Joe usa uma fórmula similar aos filmes do Sylvester Stallone, onde tem uma grande luta a ser feita no fim do arco, e o resto é mais treinamento e interação entre os personagens para escalar o hype. É impressionante que, apesar de ser um mangá de luta de boxe, o boxe em si demora certa quantidade de tempo para acontecer. Isso aí é importante de ser falado, porque senão, se você for achando que é um shonen com muitas lutas e tal, você vai se decepcionar. Mas a ideia não é, tipo, ter a luta, sabe? É mostrar as coisas que acontecem por trás. Não dos bastidores, mas na vida dos personagens, entende? Que, assim, tem uma série de complicações, traumas e os caralhos. É uma história mais madura. Tem luta e briga desde o primeiro capítulo, sim, mas o boxing mesmo não acontece até cerca de um quarto da história. Até lá ele só luta 2 vezes direito no ringue. Uma só se você contar que ele trapaceou na primeira luta. Sua estreia em carreira profissional só acontece no capítulo 60 de 171 capítulos. E ainda assim ele demora bastante para ser um lutador ranqueado e bem conhecido no cenário competitivo. Não se preocupe, a luta de verdade uma hora vai pegar embalo, mas por enquanto o mangá quer desenrolar o tapete para seu protagonista e a dinâmica controversa. Spawn, Luquita, pra fazer sucesso com histórias hoje, você tem que ser cringe, tem fantasias de poder e várias edits de punk no TikTok. Você descreveu Jujutsu Kaisen, cara. Descreveu Jujutsu Kaisen aí. De seu desenvolvimento. O boxeador órfão Joe Yabuki. Desde sempre Joe se diferencia de seus contemporâneos. Os mangás que veio depois por ser um protagonista não muito tradicional. Ele não é nenhum justiceiro bem intencionado ou sequer algo parecido de um bom exemplo para os leitores. Ele é um baita do cuzão e eu não falo isso para ser hiperbólico. Ele bate nos idosos, ele age feito um animal ensandecido, ele vai pro ringue inicialmente só pela satisfação de espancar alguém. Toda vez que ele é contrariado, a primeira reação dele é partir pra porrada. Ele faz um plano de extorsão com crianças para ganhar dinheiro mentindo cuidar de um orfanato. Ele bate nas mesmas crianças que estão ajudando ele vai pra cadeia. Pra encurtar uma história longa, se o Joe existisse hoje e você desse de cara com ele ia ser insuportável. Você só não bateria nele porque ele bateria em você antes. Um escritor ruim pegaria Chogs, anime do Luquita vai ser de luta e vai ter briga de power scaling na comunidade. Ou não, ou pode ter, sei lá, um monte de pessoas que só querem saber de kaká, mulher gostosa, é isso, mulher peituda. Eu acho que ia ser tipo isso. Nossa, agora que eu vi que eu tô com PNG de brabo, cara, agora que eu percebi. Não faz sentido, já deixei de estar brabo há, sei lá, uns 15 minutos. Um personagem como o Joe e o colocaria em situações que realisticamente não dariam certo, mas que lhe dariam vantagem. E o mangá inteiro seria uma discussão unilateral do Joe fazendo merda, sendo beneficiado por tal merda e encorajando os leitores a acharem que isso funciona. Mas lembre-se que eu falei que Joe era um mangá que tinha ênfase nas consequências. E é aqui que eu vou desenrolar esse fio. Joe pode ser arrogante e prepotente, mas ele tem momentos espaçados de introversão. Um silêncio vazio e triste pode ser visto em sua expressão em diversos momentos chaves da história. Muitas vezes quando ele briga com seus amigos, ele afasta pessoas novas e fãs que poderiam estar do seu lado. Muitas vezes magoando pessoas próximas que só querem o bem dele. Até o seu círculo mais próximo o descreve como sendo imprevisível e violento. Mas mais incrível do que as vezes que o Joe atira no próprio pé, é às vezes que seu treinador dampeia e as crianças de sua cidade estão lá para acolhê-lo e perdoar seus erros. A dinâmica... Choques, eu falei, tinha uma mensagem boa lá pra cima, desculpa, Choques, eu não tinha visto, eu sofro de burro e TDAH. entre Joe e seus amigos é que Joe é um niilista clássico. Por ser um órfão sem acesso à escola ou oportunidades comuns da vida de alguém com acesso à comida, um teto para morar, família, uma vida injusta no geral, Caralho? ele sente que a sociedade falhou com ele, interpretando que ele mesmo não tem um futuro graças a ter tido uma mão injusta na vida. E se frustra profundamente com o fato de não ver um amanhã para si mesmo. Sua raiva sendo apenas uma fachada para esconder o fato de que ele não sente um motivo para viver. Já Danpei e os demais discordam completamente. O que acaba caindo meio que na discussão que a gente teve ontem, né? Da minha atual geração, de ter uma certa desesperança com a vida. Sabe? Porque tá acontecendo tanta merda que o pessoal fica meio desesperançoso. Tipo, pra que eu vou me esforçar tanto sendo que o mundo vai acabar, sabe? É mais ou menos nessa pegada, só que lá nos anos 80. O que é interessante, tipo assim, de você acompanhar uma história. Porque assim, quando você pensa em um protagonista de shonen... De shonen não, vamos falar do jeito certo. Protagonista de mangá, de anime, essas coisas, você vai pensar, tipo... É o cara que, apesar das dificuldades, ele vai encontrar alguma coisa pra se superar.
seja, sei lá, sua motivação principal, como por exemplo, ser o rei de alguma coisa, ou até mesmo, sei lá, ficar rico, que seja. Ou então até mesmo amizades e tal, e vai conseguir se superar. Agora, no caso do Joe, não necessariamente, tipo, ele se fudeu tanto na vida, ele comeu tanto pão que o diabo amassou, que tipo, foda-se, sabe? Ele só tá tocando o barco, e é isso, no piloto automático. Então, é muito mais profundo do que parece, e é isso que eu acho legal, que a gente precisa um pouco mais de... Eu gosto disso em histórias. Pera aí que o mod pegou um aqui. Deixa eu ver aqui. Spawn, Luquita, eu tenho um projeto chamado de Heróis CLTs. Eu ainda não estou pronto pra fazer ela. Mas quando eu começar a ilustrar ela, acho que você vai gostar, porque vamos ser um cara que trabalha na escala 6x1 como herói. É meio babaca, mas perde e vence. Muitas vezes rouba dinheiro dos vilões, que ele mete a porrada, e no fundo, ele não é um cara mau, só é um cara cansado e sem perspectiva. Mais ou menos igual o Joe. Seria interessante ver assim. Mas aí você vai focar muito mais na parte dos heróis, tipo porradinha e tal, ou você vai dar um foco maior no desenvolvimento de personagens, ou Spawn? Meu Deus, minha garganta agora tá com pigarro. Chokes, parece uma linguiça da boca dele. Você sabe qual... Chokes, calma, não é isso. Enrolaram aquele papelão de papel higiênico. Knavish, Black Clover, a esperança do protagonista é virar o Rei Mago pra pegar uma freira. Sim. O Asta, ele simplesmente ele quer ser fodão pra transar com a freira. É isso. Não foi? Ah, não! Eu li errado, não foi a Chox, foi o Spawn. Desculpa, Chox, desculpa, eu li errado. Eu confundi. Eu só vi a mensagem safada e eu já presumi que era Chox. Completamente, porque na raiva e na rebeldia mostrada em Joe, eles enxergam uma energia inigualável, e se guiado no caminho certo, poderia levar... Misura, Luquita confundiu o Spawn com a Chox? Sim, eu confundi os dois. Cara, eu já consegui Nossa senhora. Eu já consegui confundir o Kraven com a Yuna. Então assim, não fique surpreso por eu ter confundido o Spawn com a Chox. Luquita é igual o Chaves, lê tudo torto. Exatamente. Uma reabilitação de alguém que, mesmo com todos os pesos injustos jogados em sua cabeça, virou um atleta incrível que serviria de inspiração a inúmeros outros em situações parecidas. Parte da trama não se preocupa nem se o Joe vai ganhar, mas sim se ele vai se redimir e lutar limpo, em ordem para jogar de acordo com as regras do esporte. Afinal, se ele tem energia para lutar, ele pode lutar para correr atrás de seu amanhã. A trama é sobre se esse amanhã existe ou não para Joe. O leitor torce pela reabilitação do protagonista e para que ele tenha fé em si mesmo. Porém, muitas vezes lhe falta inteligência emocional para Joe chegar lá. E graças às lutas, mesmo quando ele falha nesse quesito, em nenhum ponto da história em si fica frustrante. O autor conseguiu esse equilíbrio perfeito entre o Joe te dar raiva por fazer a coisa errada, mas em nenhum momento... Peraí, Chox, virei o Bart Simpson, tudo de ruim sou eu. Tudo eu nessa casa. Caralho. Calma, Chox, não precisa ficar nervosa. Ei, Raposa, mano, eu tenho Não, pera. Mano, tenho boas notícias de história, mas não consigo desenvolver. Uai, como assim? Lúcio, olha, nasceu Kraven e Alexandrine porque alguém confundiu os dois. Eu confesso, fui eu, confundi. Eu confundo o Kraven com todo mundo, tanto com o Gabe quanto com a Yuna, cara. Eu não sei porquê. Você deseja o mal para ele, assim como os outros. Afinal de contas, não é realista pensar que você pode dar luz a uma vida inteira de solidão e abandono com apenas alguns sermões. Mudanças levam tempo para ser vistas e o suspense da história está tanto ali quanto se Joe vai ganhar a próxima luta ou não. E mesmo se ele apanha feio, ainda é divertido porque dá catarse das vezes que ele te irritou. É como um carro batendo em slow motion. É horrível sim, mas todo mundo para ver. Adicionalmente, essa é a razão na qual o mangá atingiu um status revolucionário no Japão.
Mangás e animes meio que já haviam se estabelecido na cultura pop nipônica até a publicação da história, mas temos que lembrar a situação em que o Japão estava no século passado. Tendo perdido a Segunda Guerra Mundial e passando por uma industrialização pesada para recuperar sua economia e a imagem de país próspero, a moral da classe trabalhadora estava no seu momento mais baixo. O povo japonês é um tipo muito reservado, cuja cultura ainda hoje ignora essa... Caralho. Caralho, Chokes. Puta que pariu. É Yuna the Raven, uma elfa com terno e gravatinha. Meu Deus. Knavish, printa essa mensagem da Chokes, por favor. Meu Deus, Yuna the Raven, caralho. Eu pensei nessa fusão e surgiu a coisa mais amaldiçoada na minha cabeça. E eu acho melhor não entrar em detalhes. Saúde mental e a divisão de classe. Essa gente não precisava de animações como Astro Boy ou Kimba para se divertirem. Aquilo seria mero escapismo. Eles precisavam de alguém como Joe, que dentro e fora da história representaria os marginalizados. Já era, Chokes. Você já inventou a Yuna the Raven, cara. Já era. Ah, e detalhe, todo mundo te chama de Cookies ou de Chuka por causa dela. Do mundo que veria um atleta como motivação para continuar, não desistir do presente e traçar o caminho para o futuro. Inclusive, você pode até dizer que o próprio nome do Joe vem da expressão americana Average Joe ou Joe Schmo, que aqui seria o equivalente do fulano de tal. Como não sabemos nada da vida de Joe antes do começo do mangá, pode-se interpretar que ele foi feito exatamente como uma casca vazia desde o começo. Ele se vê como um Zé Ninguém, mas o leitor facilmente é levado ao ponto de vista contrário por querer vê-lo vencer, apesar de suas imperfeições. E tenho certeza que muitos leitores já estiveram nessa posição antes na vida. Quantas vezes nós mesmos já não achamos nossa vida injusta, espantamos alguém querido, ou fizemos algo que não sabíamos que teria um risco apenas por teimosia ou por... O Spock te chamava de Chuka. Verdade, Chokes. Acharmos que nada que fazemos importa. Não se engane pelo traço de mangá antigo, porque Ashita no Joe é a antítese dos mangás da era Tezuka, onde as pessoas passaram de ver mangás como entretenimento para criança, e sim como ícones inspiracionais para todas as idades, abrindo alas para discussões e interpretações profundas dos personagens, não por serem extremamente complexos, mas pela moralidade de suas ações e a forma em qual seus temas são abordados, combinado com o realismo de seu ambiente, gerando grande espaço para a interpretação. Contudo, o realismo em Ashita no Joe não aparece só nos efeitos positivos. E se você sabe onde o mangá acaba, você sabe aonde eu tô indo com o meu raciocínio. Boxing e luta livre são esportes violentos por natureza. E apesar das condições e regras terem sido melhoradas com o passar dos anos, ainda não deixa de... Não muda o fato que você tá tomando muita porrada na cabeça, né? Então por isso que faz mal. É por isso que você pode correr o risco de morrer por conta disso, né? Ou de pelo menos ficar todo sequelado. Isso é uma modalidade de esporte que consiste em repetidos socos na cara e no tórax até que um dos oponentes caia inconsciente no chão e não levante mais. São poucos os boxeadores que têm uma carreira sem alguma sequela e muito menor a quantidade dos que têm uma vida longa de qualidade após se aposentar, se eles chegarem até lá. Há uma enorme quantidade de boxeadores e lutadores livres com histórico de violência física, agressão, passagens na cadeia, abuso sexual e mortes no ringue. E você não precisa acreditar na minha palavra. O próprio mangá menciona várias vezes exemplos de boxeadores reais e seus casos trágicos. Ou você também pode ligar a TV para ver um show de MMA. Toda hora eles estão falando de alguma coisa que aconteceu ou algum evento controverso. E isso tudo apenas no cenário profissional. Quem sabe o número de gente que já morreu em partidas não oficiais. Joe também aborda isso. Tem isso também. Principalmente no boxe amador, que, bom, às vezes, eu não sei. Tipo, eu nunca frequentei, mas vai que pode ter trapaça, ou então, não sei. Depende muito da situação e do lugar. Isso, em um esporte onde esse é considerado normal, se não encorajado a fazer os boxeadores serem o mais selvagem possível, é difícil fazer com que eles mudem de opinião quando estão tomando altos riscos, porque, isso é o de se esperar deles. O exemplo mais forte disso vem quando Joe encontra na cadeia seu motivo para lutar. Rikishi Toru, um ex-boxeador que também foi preso, mas pretende se reformar para voltar ao ringue. Joe pela primeira vez entende o prazer de se comunicar com os punhos.
Ele vê em Rikishi um rival, assim como um ideal para tomar como prova de que estavam errados sobre ele ser um Zé Ninguém, começando sua carreira profissional assim que saiu da cadeia para encontrar Rikishi de novo e ter uma revanche oficial no ringue. Mas devido à diferença de peso entre os dois, uma partida não aconteceria a não ser que um dos dois ganhasse ou perdesse massa para se igualarem. Então, Ih, rapaz, é que assim, vocês não sabem, né, da situação. Mas, assim, os lutadores, eles têm um prazo muito curto pra perder peso, aqueles que têm que perder peso no caso. Então eles têm que fazer loucuras. Ah, mas Luquita, que tipo de loucuras? Controlar o consumo de água. Porque até a água conta no peso. E Luquita, isso pode ser arriscado pra caralho pro lutador, né? Sim, sim. Principalmente se ele tem que perder muito peso. Bom, muito peso em pouco tempo, você vai ficar mais fraco e você não vai tomar tanta água, tem que tomar pouca água e pra lutar boxe ainda por cima, você vai se fuder. E no UFC isso também acontece, tanto que tem até um influencer que ele lutava no UFC, eu não vou me lembrar o nome dele, e ele mostrava essa rotina dele que ele precisava pra perder peso. Tipo assim, o cara comia, sei lá, umas 2 fatias de maçã de manhã e não comia mais nada no dia inteiro. Que ele precisava perder peso. E assim, é insano. É insano. Tipo assim, eu não teria essa força de vontade. E nem loucura, cara. Pra mim é praticamente, sei lá, pegar o contrato do Vasco e quase assinar. Pra mim é nesse nível. Então Rikishi fez um jejum extremo por dias enquanto se exercitando até o limite, mesmo com a alimentação de uma maçã por dia. E todos, incluindo sua namorada Yoko, consideraram suicídio. Independente disso, ele continua treinando dessa forma até sua luta com o Joe, tendo uma incrível partida na qual os dois se sentiram completamente... Exatamente, Knav. Literalmente, distúrbio alimentar. Só que é uma exigência da modalidade. E é claro, também da luta, né? Pra luta acontecer. Realizados, com o próprio dizendo que esse foi o momento mais feliz que já sentiu. Se o mangá acabasse aqui, apesar de ter sido uma boa jornada, não teria atingido tal fama temporal se não fosse pela segunda metade da história. Se tem uma coisa que as pessoas gostam mais do que ver um ídolo vencer, é ver o mesmo ídolo cair. E cair o Joe fez. A notícia que deixa todos em choque após o fim da luta é que Rikishi morreu. Os socos que tomou no ringue, somado ao seu estado subnutrido, foi demais para o seu corpo aguentar, e ele caiu duro na hora por causa de um derrame cerebral. Em um súbito momento, a maior felicidade de Joe virou o motivo dele morrer por dentro. Como ele poderia ser feliz sabendo que matou Rikishi com as próprias mãos? Eu tô falando que não era tipo simplesmente um animezinho de lutinha. Tinha coisas mais pesadas e aí, ó. E isso pode acontecer na vida real, tá? Isso daí não é coisa de anime, não. Isso daí realmente é perigoso. Como ele teria uma carreira depois de destruir o motivo dele ter começado para começo de conversa? As consequências desse trauma são vistas de diversas formas. Ele não consegue mais bater na cabeça do oponente, ele sai da luta profissional e vai apanhar na sarjeta, e foge do ringue de Danpei para não ter que ouvir o que ele tem a dizer. Felizmente, Joe ainda tem uma base de amigos fortes na qual ele pode confiar agora, que perdoam ele apesar de suas ações serem erradas e não o culpam pelo que houve. Mas Joe nunca se recupera emocionalmente de tal evento. Agora ele não luta porque tem um objetivo a alcançar ou porque tem um rival à altura, mas por ser a única coisa que ele sabe fazer. Ele se auto-intitula um lutador que vaga apenas para encontrar um lugar para morrer. O motivo de seu amanhã agora sendo a sua prisão. E mesmo levando-lhe ao ponto de ser conhecido internacionalmente, não poderia trazer Rikishi de volta à vida. Seu fogo agora enfraqueceu, mas o fogo não tem opção além de se queimar por inteiro até se tornar cinzas. Por um breve momento, as coisas estão melhorando para Joe. Sua carreira volta a brilhar, por bem ou por mal, a ponto de chamar a atenção de um dos melhores boxeadores do mundo, José Mendonça. O homem que, em mais de anos de carreira, nunca sequer foi nocauteado e tinha a fama de derrotar todos seus maiores oponentes no primeiro round. Inclusive, um deles foi um oponente passado de Joe, Carlos Oliveira, e após seu nocaute foi incapacitado mentalmente pelo soco que tomou, desenvolvendo uma síndrome de boxeador, conhecido cientificamente como encefalopatia traumática crônica. Fazendo Joe se sentir... Tomar muita porrada forte na cabeça dá nisso. Por isso que não é uma boa ser boxeador, cara. motivado a derrotá-lo pelo que fez e vingar seu amigo Carlos. Mas assim como Rikishi anteriormente,
Havia uma diferença de peso por Joe ter engordado, causando em mais um treinamento rígido seguido de jejuns que arriscam sua saúde. Você já pode ver onde essa história vai terminar. A situação só piora quando Yoko decide pesquisar os sintomas da síndrome de boxeador e nota padrões similares aos do comportamento de Joe, como falta de coordenação, problemas na fala, declínios cognitivos e irritabilidade. Irritabilidade sendo que o Joe tem de sobra, era impossível ter um diagnóstico dele antes de ser tarde demais. O build-up para a última luta é um oposto de uma vontade de ver os dois numa luta épica final, mas sim implorando junto com os outros personagens de que Joe não lute contra Rosé. E que se ele lute, algum milagre aconteça que não agrave sua condição com uma lesão pior ainda. De longe a cena mais forte do mangá acontece quando Yoko, agora agente de Joe e cuidando de sua carreira por meses, decide se pôr entre Joe e a porta do ringue, implorando que ele fuja da luta no último segundo enquanto pode. E lutar contra Rosé com aqueles sintomas era pedir pra se matar. Com o passar do tempo que tiveram juntos e por ter uma amizade com Rick. Pera aí, que isso? Calma, irmão. Rikishi anteriormente, Yoko admite que ama Joe e que os dois ainda podiam aproveitar o pouco que tinham de tempo sobrando juntos se Joe fosse embora com ela, mas Joe simplesmente não acredita nessas palavras. Sua aversão aos outros é mostrada de forma mais poderosa. Mesmo com alguém de joelho chorando na sua frente como prova de amor, ele não acredita que merece tais sentimentos ou que merece retribuí-los. Na cabeça de Joe, ele veio de baixo e é lá embaixo que ele merece estar. Assim, a luta fatídica contra Rosé começa. São vários rounds e a luta mais difícil da carreira dos dois campeões, sem sombra de dúvida. Joe consegue ser o primeiro lutador que consegue nocautear Rosé e até fazendo envelhecer prematuramente com o estresse da batalha. Mas com o empate em rounds e o vencedor sendo escolhido por pontos, Rosé é vitorioso e a luta termina após muito suor. Misura, eu lembro no Crysis, quando você quando você ativa o modo força pra você dar um soco no inimigo humano, o cara morre com apenas um soco. Não é tão exagerado assim, mas, bom, é que também teria que ser um super soco e o cara ia ter que estar desnutrido, né? Pra desviver o cara com um soco só. Mas, que bom que você conseguiu entender, fazendo uma analogia. Independente de perder, Dunpei e os outros estão orgulhosos do desempenho de Joe, que deu tudo de si apesar das chances de estarem contra ele, mas quando tentam parabenizá-lo por chegar até aqui, comparado ao bandido conivente no qual era antes, o último que vemos de Joe é seu corpo imóvel na cadeira do ringue, o branco representando as cinzas que seu corpo virou ao apagar-se a chama. Há várias interpretações tiradas desse final, inclusive há o ocasional fã em negação que argumenta que o Joe não morreu nessa cena, e para isso eu só tenho a dizer que um anime pode mostrar morte de uma forma implícita e não precisar virar a vida de inseto pra você entender que um personagem morreu, mas ok. Morri. Mas tem uma certa beleza entre esse ser o quadrinho final do mangá e após 50 anos não haver nenhuma continuação direta pra Ashita no Joe e 7 meses após ler essa história eu ainda tenho minhas dúvidas em como devo interpretar esse ponto final. Ashita no Joe é um conto preventivo sobre como não é todo mundo que consegue se adaptar aos tempos. Não é todo mundo que consegue escapar de seus demônios e que não importa o quão longe você vá na vida, se você está adiando as consequências que você plantou no passado, você só terá mais para colher no futuro. Mas também é uma história de esperança, onde o futuro só some se você desistir dele. Joe pode ter morrido com a vida toda pela frente por teimosia, podendo ter uma vida de paz com Yoko, como o final bom do jogo de arcade implica, mas quem somos nós para dizer que Joe não foi embora dando o melhor de si? Ele lutou contra Rikishi, ganhou fama como um dos maiores boxeadores de todos os tempos e morreu exatamente do jeito que ele queria. No fundo vai da interpretação de cada um de que lado da corda você quer cair com o final de Ashita no Joe, mas eu tendo a discordar completamente do estilo de vida que ele levou. Devemos dar o melhor de si e alcançarmos nossos sonhos, claro, mas se for para ter uma vida curta, miserável, onde deixamos diversas pessoas decepcionadas com nós, não é uma vida que vale a pena viver. O alto risco e alta recompensa são uma... É assim, é um pouco bonito você falar, corra atrás dos seus sonhos, mas tem gente que não tem a condição. Sabe? Mesmo, às vezes você pode ter muita vontade, mas ainda assim você não vai ter condição. Que foi mais ou menos o que aconteceu no caso do Joe, só que ele simplesmente aceitou aquilo, sabe? E era isso.
Uma retórica para quem não enxerga além do próprio alcance. O que me entristece porque é um estilo de vida que muitos tinham e têm até hoje. As pessoas do Japão se motivaram com Ashita no Joe e suas condições refletiram nos anos 70 e 80 com o Japão virando a grande bolha econômica que foi. Mas quantos Joe já não morreram antes da hora para fazer aquele sonho virar realidade? Por mim, eu não vejo aproveitar a vida ao máximo e viver o momento em conforto como algo paralelo. Muito menos um motivo para desistir de confiar nos outros ou em mim mesmo pelas injustiças que vieram. De qualquer forma que você veja, Joe me ensinou uma grande lição. E todo mundo que termina a série com certeza tem uma reflexão profunda a fazer com seu amanhã e com o rumo da vida que está tomando ao terminar a leitura. Então, sim, Joe, eu me lembrarei de você. Para sempre. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar o like e comentar sua interpretação pessoal do mangá se já viu ou se ficou interessado em assistir caso não tenha visto antes. Se você é novo aqui, fique sabendo. Ótimo vídeo do nosso mano. Inclusive, se der a oportunidade, eu até gostaria de dar no meu take. Não hoje. Eu acho que hoje não vai ser de bom tom. Mas eu quero muito que vocês acompanhem a história. Porque assim, obviamente ele precisou resolver muita coisa pro YouTube. Mas é uma história que é uma história mais madura. É uma história que é mais focada em desenvolvimento de personagens, mais focada no trama deles mesmo, não só do Joe, como também dos outros. Então assim, se você não tá um pouco de saco cheio de ver historinha shonen e tudo mais, dá uma chance a Ashita no Joe, que é uma história que não tem foco em lutinhas, tem mais foco em coisas mais sérias, coisas que realmente podem impactar, sabe? Você de uma forma ou de outra. Que mesmo que você nunca tivesse o interesse de lutar boxe, por exemplo, você pode, sei lá, aprender alguma outra coisa com algum outro personagem, não necessariamente como o Joe, mas acontece, sabe? Então, eu acho que o que eu tenho pra acrescentar é isso. Eu acho que a gente já até viu algumas coisas, né? Eu deixei muito mais o vídeo falar por si, porque é que assim, a Ashita no Joe, embora ele seja uma obra de boxe e tudo mais, ele tem pequenas nuances que não são explicadas assim logo de cara pra você. Deixa eu só botar aqui em um outro take. Isso, cadê? Aqui, eu acho que esse take aqui é até legal. Eles põem aqui no... A obra acaba expondo alguns takes, só que de forma mais indireta, de uma forma mais implícita, que você vai ter que pegar alguma coisa lá, alguma coisa cá. E eu acho isso uma sacada genial, né? E... O anime, se eu não me engano... Ele tá no Amazon Prime Video, só que ele tem a parte onde ele luta contra esse mano, que já me fugiu o nome, e vai até o final. E a parte antes disso não tá no Prime Video, pelo menos da última vez que eu vi. Então, a outra parte, a parte mais antiga, eu não sei onde que tá passando. Não sei se tá na Crunchyroll, acredito que não, mas enfim. Bom vídeo e, se possível, se inscrevam no canal dele, que o vídeo dele foi legal, o vídeo dele foi bom. E espero poder também trazer mais reacts desse canal aqui. Vamos só relembrar aqui o nome do nosso mano, que é o Takumi Enferrujado. Espero poder trazer mais vídeos dele aqui.